Meu gato. Só dá uma olhada, já corri. Ai, não preciso voltar. Olha aí, Rafael na área já. Boa noite, pessoal. Vou dar só um minutinho, tá? Para todo mundo ir entrando. E daqui a pouquinho a gente conversa com Rafael Daruc, beleza? Já já a gente tá entrando. Oi, Sinara, bem-vinda, boa noite. Gente, lembrando que como live do Instagram é só aquela uma horinha, a gente não vai demorar muito para começar, tá? Um minutinho a gente já inicia a live. Quem for entrando, perdeu o comecinho da live, a gente vai disponibilizar depois, e aí o que perdeu você depois recupera rapidinho, tá bom? Gente, carnaval, hein? Depois quero saber tudo, como é que foi. Oi, Jennifer, bem-vinda. Olha aí, gente, quarta-feira de cinzas desse carnaval. Eu não sei se vocês acompanharam, mas estava rolando muita coisa virtual do carnaval aqui de Brasília, viu? A programação estava enorme. Foi difícil, assim, acompanhar tudo, porque tinha coisas rolando na Rádio Cafuné, tinha atividades rolando também na TV comunitária, teve Praça dos Prazeres. Não sei se vocês acompanharam, mas foi massa o carnaval. E na resistência, né? Mantendo a memória do carnaval, a resistência do carnaval, que é aquela coisa que a gente vive batendo na tecla, né? Carnaval é muito mais do que só aglomeração. Espero que vocês tenham curtido e se preparem que próximo carnaval, meu Deus do céu, o coração tá até assim, palpitando já. Gente, eu acho que é isso, né? Passou o nosso um minutinho aqui. Já temos pessoas suficientes na sala. E vamos começar. Olha só. Olha. É isso. Todas prontas? Olha só. Bem-vindo, bem-vindas e bem-vindos a mais uma Carna Live. Uma realização rede carnavalesca. Na Carna Live de hoje, nós teremos o prazer de conversar, de trocar essa ideia aqui com o Rafael Fernandes, que é o atual presidente da ARUC. O Rafael, que é morador do Cruzeiro e participa da ARUC desde 2002, ele escreveu um livro chamado Voa Gavião, em 2007, onde conta a história da agremiação, além de ser um dos organizadores do CD Sambas Históricos da ARUC, isso em 2018. A ARUC, Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro, foi fundada em 1961, sendo a mais antiga escola de samba em atividade em Brasília, fazendo esse ano 60 anos de história. Rafael, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E, nossa senhora, 60 anos de história. Será que a gente consegue falar sobre tudo em uma live de uma hora? Acho que não, hein, Rafael? Uma pílula, mas primeiro boa noite, Letícia, boa noite a todos que nos acompanham. Fico feliz de estar aqui podendo trocar essa ideia com vocês e falar de carnaval, assunto que todos nós gostamos, Perfeito. né? E na quarta-feira de cinzas, que em tempos anteriores a gente estaria possivelmente comemorando mais um título, né? Era o dia de apuração dos desfiles, seria também um dia de muita festa. Esse ano a gente teve que se recolher, mas no caso da gente, das escolas de samba, a gente já está recolhido até há mais tempo, né? Antes da pandemia já tem essa falta dos desfiles. Mas é isso, temos muitas histórias aí boas para contar.
A gente vai conversar sobre isso também, viu, Rafael? Porque é muito importante. Mas para começar essa live, eu gostaria que você contasse mais para gente sobre a Aruc, como ela surgiu. É, nossa, em 1961, caramba, isso é basicamente junto da construção de Brasília, né? Da inauguração de Brasília. E, E isso é fantástico. Conta pra gente como que foi, como que se sucedeu essa reunião, entendeu? Para que houvesse a Aruc aí com a gente durante esses 60 anos. pois é, né? A história da Aruc se confunde com a de Brasília. Ela surgiu, Brasília tinha pouco mais de um ano e tem tudo a ver até com a sua comunidade, né? A Aruc Unidos do Cruzeiro, ela surge aqui no bairro do Cruzeiro, que foi pensado para abrigar os funcionários públicos transferidos do Rio de Janeiro para a nova capital. Então o pessoal foi chegando e a gente tem os relatos desses primeiros, dos fundadores, né? Que eles vieram do Rio de Janeiro, onde já tinha um carnaval estabelecido, já havia desfile de escola de samba já há muitos anos. E aí chegando aqui em Brasília, começando tudo, não tinha nada. O Cruzeiro, no início, ele tinha um nome que existe até hoje, né? Aquelas siglas que a gente tem em Brasília, que era Setor de Residências Econômicas Sul. Ninguém usava esse uma opção de lazer, alguma coisa que os remetesse ao Rio de Janeiro. Criaram, então, uma escola de samba, né? O nome Unidos do Cruzeiro, bem típico das escolas de samba. E aí, como a maioria era torcedor da Portela, adotaram o azul e branco. O símbolo da Portela é uma águia. E aí muita gente acha que o Daruque é uma águia também. E não é. É um gavião que faz referência ao bairro do Gavião, que era o apelido do bairro aqui nos anos 60. E aí ela começa com esse grupo de cariocas que moravam aqui, todos moradores, né? A Aruque foi fundada nos fundos da casa de um antigo morador. E a ideia era, assim, o nome Associação Recreativa. Além da escola de samba, ter outras atividades, mas era realmente a escola de samba a grande motivação. E ali eles já começaram se organizando, a gente tem a ata de fundação conta que eles se cotizaram para comprar instrumentos. Rafael. Oscilou-se? Cortou um pouquinho, mas já voltou. Ah, tá. Pode continuar. Certo. Então, com apenas 4 meses de fundada, a Aruc participou do primeiro desfile de escolas de samba em Brasília, que foi no Carnaval de 62. E ali ela ficou já em terceiro lugar, eram apenas 5 escolas. E já em 65 ela conquista o seu primeiro campeonato, né? Aí dali para frente emendou uma sequência, já foram 5 títulos seguidos, foi pentacampeã. Caramba. E dali para frente foi só acumulando troféus. Hoje são já 31 títulos de 49 desfiles, né? Mais de 60% dos campeonatos foram da Aruc. Que fantástico isso. Maravilhoso, Rafael. E como foi assim? Porque como você falou que surgiu desses funcionários que estavam aqui, que vinham de outros estados. Você falou que majoritariamente do Rio de Janeiro, né? Sim, Como que isso influenciou nessa construção? Porque a gente sabe que o Carnaval do Rio, ele já, assim, já é um carnaval consagrado, já é um carnaval. E como foi essa construção? Construir um carnaval aqui em Brasília do zero, né? Isso deve ter sido um desafio enorme. sim, de fato. A gente tem esses relatos lá registrados, a gente tem um espaço de memória que guardou muita coisa. Então é bacana a gente voltar a essa época, como que era difícil, mas como que a comunidade abraçou, né? A Aruc, ela era basicamente a representação máxima que tinha aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro, por muito tempo, era vinculado ao plano piloto, não tinha nem administração regional. Então, a Aruca acabou sendo esse espaço de encontro. As pessoas realmente, né, vestiram a camisa, literalmente, para defender as cores. E esse envolvimento dos moradores do Cruzeiro foi fundamental para o sucesso da Aruc. E para o seu carnaval, né, que foi se espalhando com outras cidades, foram criando as suas agremiações. Mas o interesse, a Aruc não é nem a mais antiga, não foi a primeira escola de samba,
mas hoje é a mais antiga ainda em atividade, né? As outras que vieram antes foram acabando, foram surgindo novas, e a Aruc no Cruzeiro foi a única que teve essa constância. Então, o fundamental realmente foi o envolvimento das pessoas. De fato, a maioria eram moradores do Rio de Janeiro, já trouxeram essa experiência, né? Mas com o passar do tempo, a Aruc foi agregando outras pessoas, pessoas com outras origens. E hoje, na verdade, a Aruc, eu digo que ela é mais do que uma escola de samba. Ela tem o departamento de carnaval, mas tem o departamento de esportes, tem um departamento cultural que promove ações para além do samba e do carnaval. A gente já teve. Bom, voltando um pouco na história, a Aruc ela não tinha uma casa, né? Ela era no Cruzeiro, mas funcionava no fundo das casas dos seus componentes. E aí, em 84, que o pessoal na época literalmente ocupou um espaço aqui no Cruzeiro que estava abandonado. Que é onde a gente permanece até hoje. Era o clube. Tinha um clube de futebol, Cruzeiro do Sul. E aí, quando esse time de futebol foi extinto, como a maioria do pessoal gostava de samba, carnaval, interagiam muito, quando eles viram que o time acabou, então eles tomaram conta. E ali eles se instalaram e ficou sendo a sede da Aruc desde então. Esse terreno, ele não Eu acho pertence que à eu Aruc, perdi aqui um pouquinho. tá oscilando um pouco o sinal, né? Voltou? Eu tô vendo agora. Puxa. Voltou? Oi, Voltou? Rafael, tá me Oi, escutando? tô Eu acho que eu ouvindo, perdi agora você tô. um pouquinho. Você tá me ouvindo? É, agora eu tô. Deu uma travadinha, mas voltou. Então eu falava do nosso terreno aqui no Cruzeiro, né? Em 74, como de destinado a clube de vizinhança. Ixi, acho que travou de novo. Oi. O celular muito bem. Para ativar os dados. Pega o sinal de Wi-Fi e desativa ele. Eu acho que não é o meu. Hum, Clube de unidade de vizinhança. Oi, oi. Tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo agora? Agora tô. Ai, desculpa, acho que eu tive problemas de conexão aqui. Sim, A gente tá tendo uma chuva grande aqui. Eu moro em São Sebastião, no Mangueiral, sim. e aí tá oscilando um pouquinho a internet, tá? Uhum, Mas vamos continuar aqui com a internet do meu celular, sim. ok? Beleza. Eu só tô sem áudio aqui, Zoran. Você consegue me ouvir? Mas, Rafael, desculpa te interromper. Se você puder continuar, Vamos lá, manda ver. vamos lá. Então, eu falava do terreno aqui no Cruzeiro Velho, que era o que ocupou em 74. É um terreno destinado a clube de vizinhança, a exemplo do que tem na Asa Sul, na Asa Norte. Era para ser a Uhum. vizinhança do Cruzeiro. O pessoal da Aruc não havia nada, né? Estava abandonado. O pessoal ocupou. Ali havia um barracão que acabou sendo reformado pelos moradores e passou a ser a nossa sede desde então. E ali era o que começou a desenvolver os seus eventos, que até então eram feitos na rua, passou a fazer ali os seus ensaios, a guardar os instrumentos, e aos poucos foi se transformando no verdadeiro clube mesmo, né? É onde a gente faz os ensaios, tem a quadra, mas além do carnaval desenvolve outras atividades. A gente nos anos 70, já com a sede, passou a ter um departamento de esportes, né? Que começou a promover torneio, os times de futsal, de futebol, e ela foi ampliando as suas atividades, mas sempre com o carnaval como
o seu grande momento, né? O desfile é o momento máximo da agremiação. Isso é fantástico, essa interação com a comunidade, né? Então, quer dizer que a Aruki, de uma escola de samba, ela acabou, assim, ganhando outras funções durante o ano todo. E isso é muito bacana, né? Porque a gente vê com as escolas de samba esse diferencial com relação aos blocos, né? As escolas de samba, eu vejo que elas trabalham muito mais com a comunidade, né? Da onde aquela escola de samba é sediada, do que os blocos, por exemplo, né? Então, talvez essa questão da territorialidade, da defesa do seu território, seja talvez muito mais forte vindo das escolas de samba do que dos blocos de carnaval, né? Como é que você vê isso, Rafael? É interessante você falar isso porque aqui em Brasília a gente acabou tendo um contexto, eu não vou chamar de rivalidade, eu acho, há espaço para todas as manifestações com certeza, mas principalmente por parte da imprensa e também do GDF em diferentes gestões, criou-se uma hora de que os blocos reúnem mais pessoas, juntam mais gente e demandam menos recurso. De fato, os blocos conseguiram ter um crescimento na cidade espantoso. E você montar um bloco de carnaval, você tem basicamente ali o carro de som, a segurança, e não demanda um trabalho como é o de um desfile de uma escola de samba. Mas aí vem o outro lado. Realmente as escolas precisam de muito mais recursos. É um trabalho que não é feito só no carnaval, né? No Rio de Janeiro, termina um desfile, o pessoal lá já começa a preparar o carnaval do ano seguinte já de imediato. Aqui em Brasília, a experiência que a gente teve, o tempo é bem mais curto, mas a gente desenvolve realmente 6 meses. Já teve caso da gente fazer carnaval com um mês, não é o ideal, né? Nossa, como que foi isso, Rafael? Me conta, qual foi a situação que fez com que vocês tivessem que em um mês fazer tudo isso? É porque as escolas, a grande dependência que nós temos realmente é do recurso público. Não dá para contar com a iniciativa privada para fazer um desfile, ainda mais em Brasília. Sempre foram feitos com recurso do GDF. Então, quando o governo tinha um bom entendimento, isso era feito com um devido planejamento, o recurso saía a tempo, a gente fazia bons desfiles. Teve épocas que a negociação ficou mais emperrada, e aí demorou, aí saiu às vezes. Aconteceu de sair com coisa de um mês, né? O pessoal ficou, pô, vale a pena fazer? Acabava que a gente fez, né? Aconteceu algumas vezes, mas assim, cai muita qualidade. Porque é um trabalho de construção, você fazer os carros alegóricos, confeccionar as fantasias. Isso demanda mão de obra, né? Muita gente envolvida. Essas pessoas precisam ser remuneradas, além de você comprar material, que nem sempre encontra em Brasília. Você acaba tendo que buscar realmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, todo esse contexto dificulta. Se você não tiver o apoio do GDF, você acaba ficando impossibilitado, que é o que vem acontecendo nesses últimos 6 anos, 7 agora, né? A gente precisa que o governo, que o poder público, e é independente da legenda partidária, é uma questão até de Estado, a gente defende, né? É uma questão constitucional. O Estado tem o dever de fomentar a cultura. Então a gente tem debatido muito em várias outras conversas de que o discurso que adotaram e começou a ficar mais forte em 2015, de que o governo tinha pouco dinheiro e precisava aplicar o recurso na saúde, na educação, e aí a cultura é sempre a primeira a ter o corte, e dentro da cultura o carnaval mais ainda, né? A gente acabou virando o bode expiatório, porque são 6 anos sem os desfiles, e eu pergunto a qualquer cidadão, a educação e a saúde melhoraram significativamente nesse período? Esse recurso que não foi para o desfile, que é, na verdade, comparado ao orçamento que é necessário para educação e saúde, o da cultura é pequenininho. Então, não fazer essa aplicação melhorou em alguma coisa? Eu acredito que não. Então, a gente acaba ficando com essa imagem, realmente, que tem que tirar do carnaval para pôr na saúde. Não é o recurso do carnaval que vai resolver, que vai melhorar a nossa saúde pública, nem a educação, né? Se fosse assim, eu sou professor da rede pública, naturalmente eu defenderia a questão da educação, mas não é por aí. Então, acho que o Estado precisa sim assumir a sua responsabilidade, olhar com mais carinho para uma manifestação tão antiga e
voltar com os desfiles. A gente dizer que a iniciativa privada vai apoiar, empresário só apoia quando ele tem a certeza de um retorno. E aí, para uma manifestação que já está há tanto tempo sem acontecer, que empresário que vai apostar na gente? É um fato. Criou-se uma fragilidade muito grande para as escolas e, se não tiver o apoio do poder público, a gente, infelizmente, vai continuar mais esse tempo sem os desfiles, né? Agora, é uma visão bem torta, na verdade, do Estado, né? Porque quando a gente fala de carnaval, a gente está falando de cultura popular, a gente também está falando de educação, a gente também está falando de cultura, a gente também está falando de saúde mental, não é? Então, assim, tirar o dinheiro do carnaval para saúde e educação, sendo que o carnaval também é saúde e educação, não faz muito sentido, né? Vamos combinar. Em É, como, já que a gente entrou nesse assunto, me conta. O último desfile oficial que nós tivemos foi em 2014, correto? Sim, Porque depois disso houve uma iniciativa, né, de movimentar as escolas em um desfile, que na verdade não é um desfile, né, afinal de contas, que aconteceu na torre de TV, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, que a gente conversasse agora então sobre o último desfile de 2000, como foi, né, em 2014, como que as escolas receberam essa notícia, né? E como foi essa tentativa, eu não vou chamar de desfile, me recuso, porque eu acho que as escolas daqui merecem um desfile, entendeu? De verdade, como eu já cheguei a testemunhar aqui em Brasília, entendeu? Eu já assisti os desfiles daqui das escolas. E então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Vamos passar sobre o último desfile, em 2014, como foi isso, como que a escola, como que a ARUC, como que a comunidade recebeu essa notícia, então, do cancelamento do carnaval. E essa tentativa que aconteceu na Torre de TV. então, 2014, vou recuar um pouquinho até mais, porque assim, entre 2005 e 2012, os desfiles eles estavam acontecendo na Ceilândia, era o chamado Ceilambódromo. Havia uma briga entre as escolas, aí o pessoal, porque a ARUC está contra a periferia. Não, a gente explica isso com muita tranquilidade. O desfile é uma disputa, né? A Ceilândia é onde nós temos uma das nossas maiores rivais, uma das grandes escolas, que é a Águia Imperial da Ceilândia. A gente compara com o futebol, é como se você sempre estivesse jogando na casa do adversário. Então a gente tinha realmente essa crítica a fazer na Ceilândia. Não contra a comunidade da Ceilândia, mas era uma vantagem clara a um adversário nosso. E o desfile sempre aconteceu no centro de Brasília. E a gente entende que, tudo bem, por mais que fique mais perto para Aruc, também para acadêmicos da Asa Norte, o centro de Brasília tem uma característica mais neutra. Então esse era um aspecto. Aí em 2013 voltou para o plano piloto, foi feito no estacionamento do ginásio Nilson Nelson, 2013 e em 2014. Estrutura grande, um grande investimento e com um bom público. Não vou dizer que foram os maiores públicos, eu acho que o auge dos desfiles em Brasília foram os anos 80, os anos 90, ali realmente era uma coisa sem comparação, mas em 2013, 2014 foi uma estrutura muito bacana. Quando foi 2015, bom, 2014 foi ano de eleição, né, houve a mudança do governo, e a gente já teve essa experiência também em 94. Geralmente mudanças de governador são complicadas para o carnaval. Por quê? Quem está saindo, se quem está saindo não deixar o orçamento já empenhado para o carnaval do ano seguinte, quem entra não se sente obrigado a fazer os procedimentos administrativos. Foi o que aconteceu em 2015. As escolas já estavam organizadas, já havia um compromisso do governo que saía em deixar tudo empenhado, e isso acabou não acontecendo. E aí o governo que entrou, bom, não tem nada pronto, então não é minha responsabilidade. E isso acabou pegando muitas escolas de surpresa. Aquela surpresa que você fica meio que esperando, mas acreditando que ainda pode dar certo. E aí algumas escolas acabaram até fazendo compromissos, comprando material, contratando mão de obra. A coisa estava começando,
quando se teve a notícia de que não, que o GDF não liberaria o recurso. E aí, em 2015, não teve o desfile, as escolas acumularam uma dívida e daí para frente, né, nunca mais voltou, né? Essa tentativa na torre, eu não me lembro se foi 18 ou 19, não, coisa de uns 2, 3 anos atrás. Fizeram essa apresentação na torre de TV com as escolas do grupo especial, que são 6, né? Hoje a gente tem 21 em Brasília, mas o grupo especial são apenas 6. É uma apresentação, né? Coisa que a ARUC e outras escolas costumam fazer para além do desfile. A gente tem um grupo de apresentação com a bateria, os casais de mestre-sala e porta-bandeiras, passistas. É algo que inclusive é contratado para eventos particulares. Aí o governo resolveu fazer então essa contratação ali no espaço, que era justamente onde aconteceram os desfiles também por muito tempo, entre a Torre e a Funarte. Ali faltou pouco para voltar com nem que fosse um mini desfile, porque você poderia ter feito o percurso, né, a gente realmente desfilar, mesmo sem arquibancada, e os desfiles muito antigamente nem arquibancada tinha, mesmo no Rio de Janeiro, a gente tem imagens, era na Avenida Rio Branco, a avenida no meio da cidade, o povo ali no meio fio, acompanhando o desfile, uma maneira bem mais simples, mas acho que para aquele momento caberia muito bem. Mas fizeram meio que um cercadinho, uma coisa fechada, e o público ao redor, e foi uma apresentação. A gente não tentou desfilar ali dentro do quadradinho, mas foi um negócio meio esquisito, não tinha muito a ver. Então, assim, deixou aquela vontade, quase que a gente voltou, mas não foi um desfile, foi uma apresentação, como um show, né? E repetiu-se, teve outros formatos. Ano passado também aconteceu lá no mesmo local, montaram uma estrutura de palco. A Aruc, como sempre, a gente gosta de fazer um pouco a mais, né? A gente não ficou só no palco, a gente acabou fazendo também um desfile, fizemos ali um percurso curto, mas o público acompanhando, foi bem legal. E a gente vê que o público anseia, eles gostam de ver, né? Gostam de participar. Mas faltou realmente a estrutura mínima, né? De você ter ali um desfile, uma arquibancada que fosse mais baixinha. Não precisa voltar com as arquibancadas de 2014, que era realmente uma estrutura gigantesca. Eu acho que a gente até entende que para voltar vai ter que voltar quase que do zero, né? A própria mobilização da nossa comunidade, especialmente aquelas pessoas que trabalham na produção, né? Imaginar que costureiras, carpinteiros, ferreiros ficariam 6 anos sem trabalho, eles tiveram que buscar outros meios para sobrevivência. E aí se afastaram naturalmente do meio do carnaval. Até para a gente trazer esses profissionais de volta, vai ser complicado, vai ter que ser numa dimensão menor e aos poucos a gente começar de novo. Eu penso que se a gente voltar com o desfile em 2022, vai ser meio como foi em 1962. É literalmente começar do zero, com uma estrutura menor, para trazer de novo não só o nosso público, mas as pessoas que trabalham no carnaval. Uhum. Eu ia te perguntar isso. Tem alguma previsão, tem alguma conversa com o atual governo sobre a volta do carnaval? Porque, assim, ah, você falou dessa competição, digamos assim, com os blocos, né? Uhum. Mas essa competição, por exemplo, eu não vejo nem partindo das escolas, nem partindo dos blocos, né? Sim. Porque eu, por exemplo, participo das reuniões dos blocos e eu vejo sempre assim, todo mundo levantando a bandeira, falando, não, o carnaval das escolas tem que voltar, o carnaval das escolas tem que voltar, entendeu? E que tem espaço para todo mundo, o carnaval daqui é enorme, né? É histórico já, né? E eu acho que assim, o carnaval dos blocos de rua chegou para agregar realmente, né? E ampliar esse público. E realmente, como você falou, né? Você vai me contar agora se há alguma previsão, alguma coisa, e eu acho que de repente esse trabalho em conjunto de formação de público, de repente, pode acontecer também junto com os blocos. Você não acha, Rafael? De repente? Não, eu não vejo essa rivalidade por parte de nós que lidamos com o carnaval. Mas eu lembro tanto pelo GDF, com essa questão do recurso, mas por parte da imprensa também, que acabou comprando essa ideia e divulgou. Na época, eu lembro de matérias que exaltavam muito a multidão dos blocos, que era um fato, mas usava isso para depreciar o movimento de escolas de samba.
alguns setores da imprensa, também não vou generalizar. Mas eu vejo sim os blocos como aliados, e aí eu vou recorrer de novo ao histórico aqui em Brasília, né? O bloco mais antigo e mais tradicional de Brasília, que é o Pacotão, ele surgiu em 78 com o apoio da Aruc, né? O pessoal que fundou o Pacotão buscou a Aruc nos anos 70 para que a bateria da Aruc acompanhasse o Pacotão, e ali o Pacotão virou sucesso, a marca que é. Então, de fato, não existe rivalidade, existe sempre esse espírito de irmandade entre blocos e escolas de samba. E realmente eu vejo como os aliados para nos ajudar nesse retorno, né? E aí, respondendo sobre perspectiva de retorno, no ano passado, em 2020, a coisa chegou mais perto, o governo acenou com essa possibilidade, mas eu mesmo fui um crítico do formato que eles estavam propondo. Eu não, mas outros mais, mas dentro do movimento Escola de Samba foi o que mais pegou no pé disso, porque quiseram usar um edital do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura. E o problema que eu vi nisso é que, bom, um edital é uma concorrência, você apresenta um projeto, pode ser aprovado ou não. O Uhum. desfile, considerando que ele faz parte do calendário oficial, não caberia num edital tendo essa possibilidade de perder, que foi o que acabou acontecendo, né? A Uniesb, que é a União das Escolas de Samba de Brasília, apresentou o projeto, foi a única inscrita na linha para desfile de escola de samba, mas não foi aprovado, que era uma possibilidade, foi um risco que se correu. E muitos dirigentes de outras escolas de samba apostavam, não, agora vai voltar. Gente, não é legal porque, primeiro, para você fazer o desfile com toda a estrutura, a quantidade de recursos para esse evento, ele é muito maior do que costumam ser os projetos aprovados em editais do FAC. Aí isso criou uma situação muito chata entre o movimento cultural mais amplo com as escolas de samba. Porque as escolas de samba, tudo bem, elas têm o direito sim a acessar o recurso do FAC, mas pensando em projetos, em ações pontuais, que é o que o FAC pode contemplar. O desfile completo, para um edital do FAC, na boa, eu vou falar, usar a palavra da maluquice. Não podia ter dado certo. Né? Eu acho que para voltar com o desfile, você tem que ter sim um recurso chamada linha 100, né, que é do orçamento da secretaria, é aquele recurso já próprio para uma ação da Secretaria de Cultura, uma ação de Estado, sem pensar numa concorrência. As escolas devem sim ter o seu cadastro no FAC para fazer oficinas, para promover cursos de formação, como já foi feito. Não só a Aruc, eu lembro de algumas outras agremiações, a gente fez oficina de percussão, de corte e costura, até de carro alegórico foi feito projeto, né? Isso sim, aí você vai fomentando um trabalho ao longo do ano. Mas o desfile tem que ser uma coisa, um projeto do próprio governo. Nesse sentido, e aí a gente já tem essa notícia, já está correndo, na terça-feira de carnaval agora, ontem, na verdade já vem se discutindo já nesse período de 6 anos, uma questão que tem causado muita polêmica no meio das escolas de samba, que é a quantidade de agremiações. Eu comentei antes, nós temos hoje 21, né? No auge do Carnaval de Brasília, a gente não tinha mais do que 10. E aí, claro, Brasília foi crescendo, foram se fundando novas agremiações, mas para voltar com o mesmo formato que havia em 2014, a gente entende que isso prejudicaria até o diálogo com o GDF e as próprias condições de muitas agremiações, que são, por serem mais recentes, ainda não terem aquele vínculo com a comunidade, a gente não vê um trabalho de base que permitisse, pelo menos de imediato, um retorno. Então, como a gente estava com essa dificuldade de diálogo, de convencer as outras agremiações né, a privilegiar aquelas que já estavam com um trabalho estruturado para o retorno, a gente acabou partindo para um choque de gestão. E ontem, na terça-feira de carnaval, a gente fundou uma outra liga, a Liestra, a Liga Independente das Escolas de Samba Tradicionais. E aí o critério foi o critério histórico, só escolas com mais de 30 anos de fundação. Por quê? Porque são aquelas que já têm um trabalho de fato desenvolvido, consolidado, um reconhecimento na comunidade,
Então a gente acredita que com essas 8 escolas a gente possa oferecer ao governo um projeto de desfile viável, com recursos dentro da realidade econômica da cidade e que de fato atrai o público. E também com escolas que tenham a sua bateria, tenham o seu grupo, conjunto de harmonia, porque também é muito chato a gente ver agremiações. Vou falar as polêmicas internas, né? Muitas escolas, por não terem essa estrutura toda, era muito comum. A gente tinha 3 dias, 3 ou 4 dias de desfile. A terça-feira de carnaval era o desfile do grupo especial, das escolas maiores. Mas você ia ver muitas escolas do acesso, as escolas menores, por não terem a sua própria bateria, o seu próprio pessoal, eles contratavam o pessoal das escolas grandes para fazer o serviço no seu próprio desfile, porque eles não tinham ainda essa estrutura. E aí isso acabou sendo muito mal visto realmente pela imprensa, por setores da sociedade, porque você investia numa escola que já tem um trabalho, tudo bem, está justificado ali o porquê. Agora há escolas que têm ali a sua diretoria, alguns componentes, mas não tem o que de fato faz a escola de samba, que é a bateria, é o casal de mestre-sala e porta-bandeira, era todo mundo terceirizado. Aí isso realmente prejudicou muito. Então a gente preferiu fazer uma nova liga, uma nova associação que represente essas escolas que têm algo mais sólido e apresentar ao governo. A gente não quer a extinção das demais, elas nem temos poder para isso, elas continuam com o trabalho delas, mas a gente se espelhou no Rio de Janeiro. Em 1984, o Rio de Janeiro já havia feito uma ação dessa, né? As 10 maiores escolas de samba do Rio, elas saíram da Associação de Escolas de Samba e fundaram a Liesa, que é a liga independente que existe até hoje, que promove o desfile principal, né? No Rio hoje você tem 4 ligas que englobam as diferentes escolas. O que a gente quer fazer em Brasília é algo nesse sentido. A Liestra vem para ser a liga das antigas, das mais tradicionais. A Uniesb permanece com as demais, fazendo seu trabalho ali de formação. São demandas diferentes, a gente achou melhor, então, separar para buscar esse retorno de maneira diferente. E tem alguma conversa, Rafael, com o Estado, né, com o governo, sobre alguma volta? Já veio algum indicativo por parte do governo dessa vontade mesmo de fazer acontecer essa volta? E, Você acha que 2022 é uma possibilidade? Pois é, em 2020 já teve essa do FAC, que, enfim, não deu em nada. A gente acredita que com a Liestra, bom, a gente fundou a Liestra ontem, então já foi hoje o ofício comunicando o secretário de Cultura da Criação e solicitando uma audiência, né? A gente vai começar um diálogo agora, realmente. As agremiações são as mesmas, mas o formato agora é um formato novo que nós vamos apresentar. E aí a gente espera. Assim, se não for 2022, que seja 2023, né? Todo mundo já vacinado, com a tranquilidade já estabelecida. Acho que de repente a meta, se for 22, ótimo, mas a gente está trabalhando com 2023. Até para ter bastante tempo, né, para organizar, como você falou, né, vai ter que ser feito todo um retrabalho, né, com a comunidade, talvez até capacitação, né, de mais pessoas para trabalho, para que eu quero, se tiver essa oficina de carro alegórico, já me avisa que eu quero, Tá? viu? Fechar, com certeza. Mas a Aliestra ela vem com essa proposta mesmo de fomentar, de capacitar, né? Buscar apoio também na iniciativa privada, quem puder, eu acho que é importante, mas a gente sabe que é mais difícil, acho que tem que ser primeiro com o poder público, de dar essa estrutura e aí trazer pessoas que tenham experiência, principalmente do Rio de Janeiro, que é o grande polo das escolas de samba, mas também de São Paulo, né? Porque já foi feita essa experiência, a gente teve resultados muito bons. A interrupção dos desfiles acabou paralisando todo o restante das atividades. Mas são ideias que já provaram que dão certo e são necessárias, né? A gente quer realmente formar o futuro das nossas escolas de samba. Maravilha. Rafael, com relação à formação da Aruc,
Você já falou aí, né, que tem uma bateria própria, que tem mestre-sala e porta-bandeira. E eu sei também que também tem rainha da bateria, né? Sim, sim. Temos. Como e, e mesmo com essa parada, né, do desfile das escolas de samba desde 2014, a Aruki continuou, pelo menos assim, com essa tradição, não é? Do mestre-sala da porta-bandeira, da bateria. Eu vou te confessar que o último evento meu de carnaval que eu fui foi um evento da Aruki, no pós-carnaval do ano passado. E que, assim, foi o último evento que eu fui antes da pandemia, né? Na semana seguinte já estava parando tudo, né? Então, assim, como que é isso? Como que é essa resistência, né? E mesmo sem haver o desfile, vocês continuam mantendo a tradição, continuam fazendo essa escolha da rainha da bateria, continuam esse trabalho também físico, corporal, que tem o mestre-sala e a porta-bandeira, né? Como que é isso? Como que vocês conseguem manter isso? Porque é muito raro, né? E eu devo dizer, é um sufoco, né? Porque com a pandemia a gente tem ainda dificuldade de não fazer eventos e não arrecadar. E no caso das escolas de Brasília, só a ARUC e a Asa Norte tem uma sede. Então a gente ainda tem a despesa da manutenção. Mas como o pessoal se manteve em atividade, né? Antes da pandemia a gente vinha fazendo apresentações, haviam ensaios, a quadra ficava cheia. Então a gente podia dar continuidade a esse trabalho. E nesse processo a coisa caminhava. Mesmo sem o desfile, a gente conseguia fazer muita coisa. A pandemia, como não é diferente para todo mundo, prejudicou tudo, mas a gente tem mantido sim. Até durante a pandemia, a bateria fez questão de manter ensaios regulares. A gente tem um espaço amplo, na quadra ali aberta, dá para manter o distanciamento e tal. O pessoal faz questão de continuar batucando, então a gente tem ajudado. Um problema que a gente tem é porque, assim, já não é mais como antigamente, a grande maioria morando aqui perto, no próprio Cruzeiro. Muitos dos nossos integrantes, a maioria, na verdade, moram até bem longe. Então, a dificuldade tem sido mesmo de manter esses ensaios. A gente acaba, principalmente a bateria, acaba tendo que dar uma ajuda de custo para eles poderem se deslocar, vir, né? Os cantores também, os intérpretes. Os casais, eles têm ensaiado bem menos agora, não tem sido realmente possível. Mas como já vinha dessa pegada antes da pandemia, a gente está tentando manter conforme a possibilidade. E aí acredito que acabando a pandemia, esses ensaios, essas atividades vão retomar, porque quem faz parte quer continuar, né? As pessoas cobram muito para não se afastarem. E aí tendo as apresentações, claro, o desfile é o grande momento, mas para além dele a gente sempre teve essas apresentações, tanto públicas como privadas. O pessoal contrata a Aruque para tocar em casamento. Um monte de gente já casou ao som da bateria da Aruque. E aí vão as passistas, vão os casais. Então, a Aruque tá. Onde tem festa, é só chamar que a gente vai. Perfeito. Se quiser, então, aproveitar e já dizer aí as redes sociais, quais são os contatos da Aruki, manda ver. Então, a gente está no Instagram com aruque.oficial. Temos o Facebook também, aruque.oficial. Temos o blog, aí o endereço do site mesmo é www.aruc.com.br. E o YouTube, temos um canal no YouTube também com registro de desfiles antigos. Quase todos os nossos sambas enredos estão gravados e estão no YouTube. Também aruc.oficial. E o livro, eu fiquei interessada, assim, super com vontade de ler esse livro que conta a história da Aruki, né? São 60 anos, né? Então, como que é isso? Como que a gente consegue ter acesso a esses documentos históricos, né? Através desse livro que conta essa história. O livro Voa Gavião, eu publiquei ele em 2007, foi até com recursos do FAC. Porque assim, eu acabei me aproximando da Aruc por conta da sua história, né? Por ser professor de história, entrei lá para pesquisar, fui pesquisando, fui me envolvendo e hoje eu estou como presidente. Mas o livro foi um sucesso grande que está até esgotado, na verdade, né? A gente não tem hoje mais exemplares novos e a gente já está buscando justamente fazer um novo livro para os 60 anos, né? Até no formato de Isso! um livro fotográfico, as fotos coloridas, um material até mais
vamos dizer, luxuoso para registrar os 60 anos. Mas boa parte das histórias que tem no livro Voa Gavião estão no nosso blog, aruc.com.br. Tem lá boa parte do... Ali tem a relação dos sambas, os enredos que a gente fez, e o acervo fotográfico que é riquíssimo, né? Tanto que o Voa Gavião é um livro mais textual mesmo, vou contando as histórias. Esse que a gente quer fazer agora, para celebrar os 60 anos, é mais um álbum fotográfico. A gente catalogou o nosso material, tem foto desde a fundação, passando por praticamente todos os desfiles, as comemorações de títulos, ensaios. Então, a gente quer ter esse material. Porque assim, hoje em dia com a internet, tudo é muito virtual, você vê tudo nas redes. A gente tem divulgado muito no nosso Facebook, né? Temos o perfil Memória do Cruzeiro, temos também o perfil o Instituto Aruc Cultural. A gente acabou criando um instituto dentro da Aruc para cuidar só dessa questão da memória. E isso tem tido uma interação muito bacana. Mas eu, como professor de história, eu sou meio que apegado à questão do livro. Então, a gente está trabalhando com essa publicação também, uma edição de luxo aí para o pessoal poder ter em casa e recordar esses bons momentos. Fantástico, né? Porque conhecendo a história da Aruc, a gente também acaba conhecendo um pouco mais a história de Brasília também, né? Porque tá, assim, completamente ligada, né? E com relação às escolas que deixaram de existir desde 2014, isso é uma outra situação bem complicada, né? Porque como você estava dizendo para a gente, Rafael, é muito complicado manter uma escola, né? Ainda mais que vocês que têm uma sede também, que é algo que gera um custo, né? E ainda mais agora que está sendo muito difícil de manter essa manutenção. Tem alguma forma que o folião, que a foliona, possa contribuir, por exemplo, com a Aruc? Quem quiser fazer parte da Aruc, por exemplo, você falou que já tem pessoas assim que não sejam só do Cruzeiro, né, de vários lugares do DF. Então, assim, quem quiser contribuir com a Aruc, quem quiser fazer parte da Aruc, o que você indica? Qual é o canal? Como que essa pessoa tem que proceder para poder fazer parte dessa escola maravilhosa? Então, eu fui eleito em maio do ano passado. Deu a sorte, fui eleito bem no meio da pandemia. Mas eu tinha proposta, a gente ia abrir um novo plano de sócio mesmo, né? Sócio torcedor, sócio contribuinte. A Aruc tem hoje um quadro de sócios beneméritos. São os membros antigos que, né, foram adquirindo o título e eles contribuem anualmente. A ideia era voltar com uma categoria que a pessoa contribuísse mensalmente. Só que com a pandemia, a gente acabou optando por não lançar o plano, porque a ideia era um plano de clube mesmo, a pessoa pagar mensalmente e usar nossas instalações, os salões, as quadras. A gente segurou um pouquinho o plano de sócio. Mas temos uma conta no Banco do Brasil, né, principalmente nesse primeiro momento da minha gestão, não tendo como arrecadar, a gente abriu vaquinha online. Passamos o chapéu virtualmente e tivemos ali uma boa colaboração. E aí eu vou deixar aqui a nossa conta no Banco do Brasil. Quem quiser contribuir, manda lá no nosso perfil do Instagram ou do Facebook, como a título de colaboração. Mas assim que a gente ver um cenário que permita implantar o sócio contribuinte, né, que a pessoa não só contribua, mas ela possa também usufruir do nosso espaço. Aí a gente vai abrir realmente para fazer esse cadastro e, claro, agregar muito mais pessoas de todo o DF até de fora, né? O Brasil todo, enfim. Mas a nossa conta no Banco do Brasil, vou então falar o número, é 3085 dígito 6 e a conta é 65555, são 55, são 45 na sequência. 65555, dígito 4. É onde a gente tem recebido algumas contribuições. Quem puder, será muito bem-vindo. Perfeito. Eu acho muito importante mesmo a comunidade começar, né, a se inteirar e a participar cada vez mais, né? E estou aqui torcendo para que haja um desfile, seja em 2022 ou em 2023. Né? O que for melhor para a escola e melhor para a gente que estamos assim, morrendo de saudade do desfile das escolas de samba.
que é uma parte muito importante da história de Brasília, é uma parte muito importante da nossa cultura popular, né? Eu acho que a maioria dos brasilienses aqui, de quem mora em Brasília, vem de outros estados, né? Brasília é esse centro, né? Esse coração do Brasil, onde pessoas do Brasil inteiro se encontram. E aqui, muita gente fala assim, mas Brasília não tem uma cultura própria, porque é uma cidade muito nova. Muito nova. A gente está conversando aqui, por exemplo, com o presidente de uma escola de samba de Brasília que tem 60 anos, vai fazer esse ano 60 anos de idade. Então, assim, é bom a gente já parar com isso, né? Porque a gente tem sim uma cultura construída aqui, a gente tem sim uma cultura consolidada aqui. Veja Betinha do Assé Dudu, Menino da Ceilândia, né? Uhum. Então, assim, é importante a gente tomar cada vez mais isso para si e cada vez mais fazer parte, né? Eu tenho muita vontade, olha só, os meus cabelos, eu já sou assim, Já. da cor da Aruki, Tá bom. né? Amo, amo, amo muito de paixão, morro de saudade daquele espaço lindo que vocês têm, com muita luta vocês conseguem manter. O tempo está correndo, triste, falta só 9 minutos para o fim da nossa live. É. E eu queria que você deixar as últimas palavras com você, tá bom, Rafael? Para que você pudesse, assim, mandar algum recado que a gente não tenha conversado aqui, ou abordar algum tema que a gente ainda não tenha abordado, ou mandar uma mensagem para o Folião e para a Foliona que estão com saudades da Aruki, né? Você, a palavra é sua, fique à vontade. Antes, só lembrando que amanhã a gente tem a TV Carnavalesca, tá certo? Que está sendo transmitida na TV comunitária às 15h30. E a Ju Pagu vai conversar, cara, com o Moa e com a Rita Andrade. Olha só, a gente que estava falando sobre legislação e tudo mais, vai ser muito bacana para quem quiser entrar e nessa discussão com a gente falar mais sobre carnaval, sobre cultura popular, sobre Brasília, sobre ser feliz, sobre saúde mental, não é verdade? E a palavra é sua, Rafael. Muito obrigada pela sua presença. Você foi muito generoso. Muito obrigada pela Aruki, entendeu? Que enche nossos corações de alegria. Quando eu ouço aquela bateria, eu me arrepio inteira. É muita emoção, assim. E eu espero, do fundo do meu coração, ver em breve um desfile da Aruki, como ela merece. Não, esse é um desejo de todos nós, com certeza. Eu agradeço. Eu estou vendo até uma pergunta aqui da Ju Pagu na timeline, até para responder. Ela perguntou quais são as escolas que compõem a LIE. Muito vontade. Então, além da Aruc, nós temos a Acadêmicos da Asa Norte e o Império do Guará. Essas são as três fundadoras mesmo, que já participaram do ato ontem. Mas a gente também fez o convite e está em diálogo com Capela Imperial de Taguatinga, Bola Preta de Sobradinho, Candangos do Bandeirante, a Águia Imperial de Ceilândia e a Mocidade Independente do Gama. São as 8, são as mais antigas e tradicionais. E é isso, a gente espera que esse diálogo chegue a seu bom termo, né? Que todas elas venham conosco, que a gente possa fortalecer o movimento e continuar trabalhando. Esse ano de 2021, apesar de ser o nosso ano do jubileu de diamante, 60 anos, é um ano de reestruturação mesmo, né? A pandemia não acabou, a gente está vendo a dificuldade com a vacinação, acho que ainda é um ano que não vai permitir, infelizmente, fazer muita coisa com o público, mas a gente está se organizando nos bastidores, arrumando a casa, buscando os apoios, e contamos com a participação e o apoio de todos vocês, pessoal da Carnavalesca. O segmento cultural de Brasília ele já tem demonstrado muita sua força, né, nos debates, aí, no diálogo com o GDF, com o poder público, e a gente precisa realmente seguir nessa batalha juntos, porque é até o lema da Liestra, né? É resistir para existir. E esse trabalho de resistência, ele não para. A gente vai seguir lutando muito para defender a nossa cultura, a cultura popular, uma cultura de raiz negra, uma cultura que vem realmente da população brasileira e que não pode ficar em segundo plano ou ficar esquecida, né? É muita história para se encerrar ali em 2014.
As escolas de samba de Brasília têm muito a contribuir com a cultura local e a gente acredita que voltaremos e voltaremos fortes para trazer alegria para toda a comunidade. Com certeza vai acontecer. Tenho fé, eu vou ver isso acontecer ainda e a gente vai estar lá, Rafael. A gente vai estar lá pulando de alegria, Sim, sim. entendeu? Fazendo acontecer. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, por você compartilhar um pouco da história de Brasília através da Aruc com a gente. Muito obrigada mesmo. Um beijo meu, um abraço assim enorme a toda a bateria, mestre Sally porta-bandeira, rainha, a todos que compõem, que mantêm essa resistência para garantir o direito de existir. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço, Letícia. Um grande abraço também. E vamos em frente, que em breve a gente vai estar junto pulando esse carnaval com muita felicidade. Com certeza. Muito obrigada. Boa noite a todos, todas e todes. Até a quarta que vem. E amanhã tem TV Carnavalesca, hein? 3h30 da tarde. Beijo. Tchau, galera. Valeu.